estrategicamente, direto do Tempo de Mulher. E agora a gente recebe aqui nos nossos estúdios a Vânia Neves, que é conselheira do Grupo Ultra e também do Carrefour, Grupo Carrefour Brasil. E a Cristina Palmaca, que é conselheira de várias empresas como Vivo, CIA e outras. E meninas, um prazer, primeiramente, né? Obrigada por vocês estarem com a gente logo após terem ali participado do talk, do painel sobre transição de carreira. Então, esse é o momento. A gente estava aqui conversando antes de gravar e aí eu tô achando super legal esse momento que faz 3 meses que vocês deixaram aquela cadeira, que é a cadeira, né, de tanta responsabilidade e peso, e estão em outras cadeiras, assumindo outras posições ali de conselheiras. Como é que tem sido esse momento? Como é que é essa virada de chave? Bom, é uma preparação, né? A gente tocou um pouco lá no painel que você tem que se preparar para essa transição. Eu venho me preparando há muitos anos, já faz uns 10 anos que eu falei, em algum momento eu vou querer fazer alguma outra coisa. Eu sempre trabalhei, sempre fui muito ativa, então parar totalmente era uma coisa que me assustava. Então, eu comecei a pensar quais seriam os caminhos possíveis. Então, comecei a estudar, fiz o curso para conselheira no IBGC, participei de alguns conselhos consultivos, comitês, até para saber se eu tinha um jeitão e se era alguma coisa que ia me satisfazer depois, né, da vida corporativa. Então, eu tive a oportunidade de já, mesmo atuando como executiva na época na SAP, de trabalhar em alguns conselhos. Eu já estava na CIA, estava na Eurofarma no Conselho Consultivo, Arcos Dourados. E aí, me preparar para esse momento que, apesar de toda essa preparação, quando ele acontece, ele também vem com bastante emoção, porque você tem muita coisa que você deixa para trás, você deixa o logo, você deixa o seu sobrenome corporativo. Então, tem um lado emocional que também tem que ser considerado, além do financeiro, que para muitas pessoas isso é um fator também relevante, mas principalmente o emocional e um pouco deixar de lado o seu ego, de você não ser mais a primeira pessoa e ser a pessoa que vai estar ajudando as outras organizações. Então, essa preparação foi fundamental e que dá essa tranquilidade de abrir espaço para fazer outras coisas. Então, acho que esse momento ele vem coroado com um montão de aprendizado, mas também de mostrar que é possível fazer uma transição tranquila, planejada e que existe uma vida para você explorar depois do mundo da cadeira executiva. Vânia, para você. Nossa, muito similar, né? Eu e a Cris, a gente convivia bastante aí nos últimos tempos. Por estarmos na tecnologia e muito similar, não 10 anos, né? Não tive tanto tempo assim me planejando, né? Mas já pensava há muitos anos atrás que faria alguma coisa além da carreira de executiva. E eu até comentei no painel anterior que o que garantiu, né? O que ajuda a gente nessa etapa de fechar uma transição, né? Porque eu não coloco que eu estou em transição. Acho que a gente já encerrou, né, Cris? Mas foi a gente, mesmo durante, né, a carreira executiva, a gente experimentar outras coisas, a gente fazer outras coisas, né? A gente se capacitar já em direção a uma possível migração, para que a gente tivesse opções. Então, similar à jornada da Cris, eu também fui buscar capacitação, né, em governança corporativa, para atuação em conselhos. Eu comecei a trabalhar também em conselhos consultivos, né? Você não citou, mas eu também sou conselheira consultiva da Rede Mulheres Empreendedoras e faço parte do Conselho do Pacto contra a Fome, que também é um instituto. Então, o trabalho pro bono também te dá uma possibilidade de aprendizado. Então, durante essa jornada, você se prepara financeiramente, se prepara emocionalmente, você conta com a sua família e você constrói uma rede também dentro dessa jornada, dessa posição que você quer atuar. Então, é muito gratificante a gente ter conseguido, né? No meu caso, eu falo que é um projeto meu e da minha família, né? Eu ter saído de uma carreira executiva, eu agora ter a propriedade da minha agenda para a minha família, para as coisas que eu quero fazer, para o meu programa de mentoria, né, Líder Negra, de mulheres negras, que eu atuo também, e para os conselhos, que eu continuo contribuindo para as empresas com essa experiência que eu acumulei ao longo do tempo e com que eu ainda tenho para aprender.
Sem dúvida. Gente, eu queria ficar aqui meia hora com elas, mas aí já fica o convite para vocês irem estrategicamente. É um programa do Terras, então vocês estão convidadas para irem ao nosso estúdio para a gente estender, mas eu acho que só para a gente amarrar aqui a conversa, eu queria falar sobre propósito, porque são muitos fatores para tomar a escolha e o caminho, porque vocês falaram que opções são várias. E aí, qual que foi o propósito que vocês encontraram? É multiplicar esse conhecimento? É poder, né, em mais corporações, trazer a visão de mundo de vocês, impacto, transformação? É um pouco isso? E o que mais além disso? Eu acho que é sobre isso mesmo, sobre entender que eu trabalhei no mundo corporativo por 40 anos e eu tive o privilégio de trabalhar em empresas incríveis, né, que me propiciaram aprender, crescer, ter grandes trocas, né, com pessoas, tanto, né, no Brasil, América Latina, que eu cuidei dos últimos anos, pessoas globais. Então, abrir a cabeça para um montão de oportunidades, né, que se somaram à experiência que eu já tinha. E você poder trazer isso dentro dos conselhos, eu também faço advisory para algumas startups, poder talvez mostrar que existem caminhos diferentes e é um aprendizado e é uma troca, né? Porque ao mesmo tempo que eu trago uma experiência do mundo corporativo, né, que eu atuei durante todos esses anos, eu também aprendo muito, principalmente quando a gente fala, né, das novas gerações que estão chegando com ideias, com perspectivas, com a nova tecnologia cada vez mais acelerada, muito acelerada, né? Transformação. Eu estou numa startup, né, de RH que faz tudo por inteligência artificial, que está super, né, não só na moda, mas é uma ferramenta que propicia tantas possibilidades. Então, você poder fazer essa junção, né, dessa aceleração tecnológica, geracional, que pensa diferente, com uma camada de experiência de quem já está um pouco de tempo na estrada e tem visões complementares. Eu acho que esse é um grande propósito e eu acho que esse talvez é quase um sentido de give back, né, de você, dos privilégios que eu tive na minha carreira, como é que eu posso retribuir nos projetos que eu estou tocando. Estou olhando algumas coisas na parte educacional, a gente faz mentoria também em alguns projetos, inclusive em conjunto, trazendo mais e mais mulheres, né, para as cadeiras de conselheiras. Eu acho que é um pouco sobre isso. A gente é de uma geração, talvez a gente foi primeiras em muitas coisas. Eu acho que a gente está sendo as primeiras a fazer transições e mostrar que sim, é possível você ter crescido numa carreira executiva e sim, é possível você fazer outras coisas nessa continuidade. Então, que as novas gerações também possam crescer ainda, né, em patamares ainda mais acelerados e abrir essas portas. Eu acho que é uma coisa que também me dá muito prazer. Vai. Eu acho que a Cris resumiu bem. Acho que tem esse give back, né? Eu acho que tem o propósito de também você ter mais qualidade de vida e tempo para você e para sua família. Então, isso foi alguma coisa que, para mim, eu queria e eu planejava para essa etapa da minha vida. Mas poder também continuar, não sair de cena, poder continuar impactando empresas, né? Com esse aprendizado, que é essa jornada de experiência e aprender mais, né? Porque eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre quis estar estudando alguma coisa e vendo o que eu poderia aprender para contribuir. Então, a gente atuar em conselhos e fazendo consultoria para outras empresas, isso é um give back. E também a gente poder dividir desenvolvendo outras pessoas. A minha jornada sempre foi muito calcada também em desenvolver pessoas e fazer com que elas pudessem crescer. E hoje eu consigo ampliar isso também no meu programa Líder Negra, que é um programa para desenvolvimento de mulheres negras, né? Fora outras mentorias que a gente faz, né, Cris? Mas eu acho que essa etapa da minha vida eu consigo orquestrar a minha agenda para conseguir contribuir com o mundo, mas também ter a minha contribuição pessoal. Ai, gente, que incrível. Eu aqui só posso agradecer, eu como uma mulher de 40 anos, por vocês terem esse propósito e dividirem com a gente, né? E colocarem o tempo de vocês ainda à disposição. Então, eu agradeço, né, pela trajetória, pelo compartilhamento. E é muito bom, né, gente, vocês que estão nos acompanhando, a gente conversar com mulheres que se comprometem a sempre estarem no seu tempo, né? Aquele papo de, vamos nos atualizar ao novo tempo. Esse é o tempo de vocês também. E ela sempre, ainda pela tecnologia, com um olhar para o futuro. Muito inspirador. Obrigada e um ótimo evento para vocês. Obrigada, Lu. Obrigada.